Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para o nosso primeiro giro de notícias aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou jornalista esportivo, filho do Penidaço que está de férias lá no Hotel Brasil em São Lourenço, está tirando uma onda, boa parte da família está lá, mas alguém tem que trabalhar, né? E sobrou para mim, mas ó, o Penidaço garantiu que vai gravar pelo menos um vídeo por semana, então tá garantido, sexta-feira tem o Penidão Responde, como já é tradicional aqui no canal do Penido. Enquanto isso, a gente vai tocando a bola, batendo um papo sobre as principais informações dos clubes aqui do Rio para te manter muito bem atualizado. Para começar, vou te pedir para deixar o like. Se você é novo aqui no canal, não está inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e os avisos quando a gente postar vídeo novo. Beleza? Então chega de papo e vamos com tudo. Começando falando do Flamengo, que vai ter uma semana muito movimentada. Nessa terça-feira, a rapaziada se reapresenta para começar a preparação para a disputa da Taça Guanabara. Nesse primeiro momento, os atletas do time sub-20 que não vão disputar a Copinha, justamente para jogar a Taça Guanabara, já que o Flamengo atua até o dia 21 de dezembro por conta do Mundial de Clubes, só volta no dia 22 a parte principal do grupo, e aí a gente vai ter alguns moleques como Dantas, Hugo Moura, o próprio goleiro Gabriel, que já estão treinando entre os profissionais, já até tiveram algumas oportunidades, mas não tiveram um aproveitamento tão grande ao longo da temporada. Então eles foram reincorporados antes e junto com essa molecada do Sub-20 vão compor a base do time que vai começar o Campeonato Carioca. Juntam-se a eles os recém-contratados. O Pedro Rocha, que chega do Cruzeiro, se apresenta no dia 13, muito provavelmente na mesma data o Gustavo Henrique, que vem do Santos, começa também a treinar e, muito possivelmente, o Thiago Maia, que é um jogador que já interessa há muito tempo, atleta do Lille da França, volante formado no Santos, que é rubro-negro, está fazendo uma força danada para vir para o Flamengo há bastante tempo e a coisa está muito bem encaminhada, possivelmente no dia 13 ele também vai se reapresentar como mais um reforço para a temporada de 2020. Não para por aí, a gente sabe que o Flamengo quer continuar se qualificando. Hoje tem o problema do Gabigol, os ingleses chegaram mesmo duro na parada, o West Ham tem uma proposta de 17 milhões de libras, dá mais ou menos 90 milhões de reais, bem mais do que os pouco mais de 60 milhões, 65 milhões quase que o Flamengo tinha proposto por parte dos direitos do Gabigol. E ainda tem o Chelsea, que é o ex-clube do técnico Antônio Conte, da Inter de Milão. Ele solicitou as contratações do Alonso e do Giroud. E como o Gabigol não está nos planos do Conte, o que a Inter estuda nesse momento é ceder o Gabigol para o Chelsea, que tem interesse no atacante brasileiro, e mais uma grana, possivelmente 30 milhões de euros, é o que se especula na Inglaterra. Então a situação do Gabigol ficou mais difícil, a permanência dele está mais complicada, essa semana vai ser decisiva. E o Flamengo está mais ativo no mercado, procurando reforços, principalmente para o ataque. O Mikael do Goiás é um jogador que interessa, a gente vem falando sobre isso aqui no canal do Penido já há algum tempo, que é um atleta muito interessante, foi o destaque do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O Timão, Corinthians, está na parada, ofereceu 22 milhões de reais por 50% dos direitos do Mikael. Nesse valor dificilmente o Flamengo vai chegar. A ideia é tentar convencer o time goiano com a eventual valorização que esse jogador virá a ter vestindo a camisa do Flamengo. E numa venda futura, o Flamengo está vendendo todos os seus atletas muito bem, o Goiás também ia colocar uma boa grana no bolso. O Pedro, ex-Fluminense, atualmente na Fiorentina, é outro cara que está no radar, a diretoria já vinha trabalhando ele, independente do Gabigol, antes mesmo dele ir para a Fiorentina. O Flamengo chegou a fazer uma proposta melhor que a do time italiano, mas o Flu preferiu vender para um clube que não era rival. Então agora o Flamengo negocia direto com os italianos para tentar trazer o Pedro. E não vai parar por aí, o Flamengo ainda busca outros reforços, quer qualificar mais o seu elenco e é possível que a gente ainda tenha mais novidades no mês de janeiro. Não pintando um grande reforço nesse momento, é possível que pinte na janela do meio do ano, porque o Flamengo fechou a venda do Reinier por 136 milhões de reais para o Real Madrid. É muita grana, bem além da previsão orçamentária de venda de jogadores para 2020, então o Flamengo pode eventualmente fazer contratações um pouco mais caras. A gente tem que aguardar
Nessa terça-feira, o Marcos Braz vai conceder uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu, na data da reapresentação, vai falar sobre vários assuntos e com certeza a gente vai saber um pouco mais sobre a situação de reforços, de chegadas e saídas no rubro-negro. Falando em chegada, quem está chegando ao Rio de Janeiro é o argentino Germán, atacante de 31 anos que o Vasco contratou junto ao Independiente Medellín da Colômbia. Acabou o contrato dele, na verdade, ele ficou livre e o Vasco conseguiu seduzi-lo. Havia até a possibilidade dele jogar no futebol dos Estados Unidos, uma proposta interessante, mas a torcida chegou junto, invadiu o perfil do Cano, todo mundo postando lá Vasco, 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 vem pro Vasco, vem pro Vasco. Ele gostou de sentir esse clima que o Vasco está vivendo nesse momento, topou a proposta e é o primeiro reforço do Vasco. Mas o clube tem um problema muito grave, porque não conseguiu quitar ainda os salários do ano passado. Promessa em cima de promessa que acabaram não sendo cumpridas. O presidente Alexandre Campelo está num desgaste muito grande com o departamento de futebol, com os atletas principalmente, os funcionários também estão muito insatisfeitos. Você imagina um cara que ganha R$1.500, R$2.000 sem receber há 2, 3 meses, isso ao longo de anos. É realmente uma situação muito difícil e ele precisa resolver a situação. Embora a gente saiba que o esforço é no sentido de resolver, tem que dar uma solução urgente. Primeiro pela questão humana dos profissionais que trabalham lá e não ganham os salários astronômicos dos jogadores de futebol. E também porque é um clube de futebol e a questão esportiva pesa, a gente sabe que é preciso ter grana para poder contratar e tem jogadores que são importantes como Guarim e Rossi, querem ficar no Vasco, mas para o Vasco conseguir acertar essas situações, antes de mais nada, tem que colocar os salários em dia. O Dedé tem interesse em voltar, o Cruzeiro vai facilitar um acordo para ele sair, é um cara que tem um salário alto, vai precisar reduzir muito para vir para o Vasco, mas ainda assim seria inviável continuar no Cruzeiro. Outros clubes como o Grêmio, hoje tem até um fluxo de caixa mais interessante, poderia fazer um aporte maior, uma proposta mais interessante para o Dedé, mas o desejo dele é de voltar para a Colina Histórica, ficar perto de Volta Redonda, que é a cidade dele, está perto da família, perto dos amigos, e no Vasco, mal ou bem, ele é quase ídolo. Não vou dizer que ele é ídolo, mas tem uma relação quase de idolatria. Teve muita gente que ficou na bronca com ele por conta de algumas declarações que ele deu na época de Cruzeiro, mas é um jogador interessantíssimo. Outro nome que está sendo falado é do volante Sandro, tem 30 anos, muito experiente, estava no Genoa da Itália, já jogou por outros clubes por lá, pela Inglaterra, tem passagem pela seleção brasileira, olímpica, até a profissional, é um jogador revelado pelo Inter, muito bom jogador, qualificaria demais o elenco do Vasco, viria para suprir o lugar do Richard, mas é bem superior ao Richard, tem um poder de marcação muito forte, tem qualidade no passe, mas é a mesma situação dos outros atletas. O Vasco precisa quitar os atrasados, precisa botar os salários em dia para poder apresentar alguma proposta e convencer algum jogador que tem valor de mercado a vestir a camisa vascaína. E quem está conseguindo convencer o mercado de que é uma boa defender as suas cores é o Botafogo, que tinha como prioridade o Felipe Viseu, acabou indo para o Atlético Paranaense. E foi lá junto ao Atlético que o Botafogo trouxe mais um reforço. O meia Bruno Nazário, de 24 anos, pertence ao Hoffenheim da Alemanha, um jogador que tem passagens por alguns clubes relevantes, inclusive lá fora, aqui no Brasil também. Ele no Atlético fez 22 jogos em 2019, estava emprestado lá também. O Botafogo conseguiu um empréstimo com ele com opção de compra no final do contrato, algo em torno de R$5 milhões por 70% dos direitos, mas ele vem de lesão, né? Em agosto ele sofreu um problema no joelho, não jogou a reta final do Campeonato Brasileiro, vai se recuperar, mas qualifica o meio de campo do Botafogo, que sofreu muito com a falta de criatividade em 2019. Aliás, vem sofrendo nos últimos anos. E por isso o Botafogo está insistindo no Inácio Jara, jogador de 20 anos do Cobreloa do Chile. É um moleque muito talentoso, super técnico. O Botafogo já vem tentando a contratação dele desde o meio do ano. Ele integra o grupo pré-olímpico que vai disputar o pré-olímpico pelo Chile e aí realmente daria uma mudada na cara do Botafogo, que ficou muito carente mesmo de qualidade, tanto na armação quanto na conclusão das jogadas. Está investindo nesse perfil. Jogadores novos, que não se firmaram no mercado e têm um valor
baixo ainda, né? O Lecaros, peruano que veio do Real Garcilaso, o Pedro Raul, que estava no Atlético Goianiense, fez uma boa reta final de Série B, pertencia ao Vitória de Guimarães, né, de Portugal, está chegando ao Botafogo, trouxe o Thiaguinho, que pertence ao Corinthians, 22 anos, fez a Série B pelo Oeste, foi bem, é um volante com uma capacidade técnica um pouco mais interessante do que alguns jogadores que estão no atual grupo. E tem ainda o Juan Renato, né, que chega para compor a zaga, jogador de 25 anos que estava no Figueirense. Esses todos têm esse perfil de serem atletas mais novos. Só o Guilherme Santos, que tem 31 anos, lateral esquerdo que começou no Vasco, inclusive, não me parece um grande jogador, mas pertence ao Eduardo Duran, empresário com o qual o Botafogo hoje precisa manter uma relação de proximidade, por conta dos contratos do Cícero e do Diego Souza. Dois jogadores que não interessariam a continuidade, mas têm salários altos e têm contratos longos, principalmente o Diego, mais 2 temporadas ganhando R$500 mil. O Cícero até topou baixar o salário, mas a situação do Diego ainda é uma incógnita, o Botafogo ainda está trabalhando para resolver essa situação. Mas de qualquer forma, vai se reforçando e fazendo um time mais interessante para 2020. Quem ainda não conseguiu anunciar reforços foi o Flu, mas está sendo muito criterioso, muito lógico, renovando primeiro com os jogadores que se destacaram na temporada passada. Conseguiu as permanências do Nino e do Gilberto, comprando parte dos direitos, fizeram contratos longos. O Yuri e o Pablo Diego também vão continuar. O Flu já acertou com o Iago, que estava no Goiás, é um meia atacante de 24 anos. O Caio Paulista, atacante do Avaí, também está muito perto de ser anunciado, assim como o Felipe Cardoso, que estava no Ceará e pertence ao Santos, esse é um jogador mais de área. O Flu perdeu jogadores importantes no final dessa temporada, Johnny Gonzalez não vai ficar, o João Pedro já saiu, o próprio Danielzinho, que também não vai continuar no clube e precisa realmente se reforçar do meio para frente. As situações de Alan e Caio Henrique são mais complicadas, jogadores que terminaram o ano passado muito valorizados e que têm propostas mais interessantes. Mas o Flu não vai parar por aí. O Odair Hellmann indicou o Wellington Silva, que é formado em Xerém, tem todo o interesse em defender o Fluminense, mas o Inter está fazendo jogo duro. O Odair conhece ele da época do Colorado e está tentando essa contratação. E tem ainda a situação do Fred, que seria o grande reforço para o Fluminense. Ele quer voltar para as Laranjeiras. O Mário Bittencourt é muito próximo dele, assim como o Celso Barros, e a única questão que está pegando é a questão salarial. Lá em Minas se fala que tem uma proposta do Flu pelo Cruzeiro, os agentes dele ainda não confirmam, mas seria preciso uma proposta de longo prazo, um projeto para ele encerrar a carreira no Fluminense, que é o desejo do Fred, é o desejo da atual diretoria, e assim o Flu poderia oferecer uma questão de salários que aumentam gradativamente, uma composição nesse sentido, como foi feito com o Ganso, por exemplo, para seduzi-lo na época que ele acertou com o Flu. Seria muito bacana de voltar a ver vestindo a camisa do tricolor. É isso aí, galera. A gente fica por aqui pedindo para você deixar aquele like, é muito importante. Se for novo no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa as notificações, deixa o seu comentário, fala aí o que você achou, dá a sua dica, pede o que você quiser pedir, alguma informação que você queira que a gente fale aqui no nosso próximo Giro de Notícias e, claro, divulga para a rapaziada o link do vídeo, joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram e continua ajudando e fortalecendo o canal do Penido. Valeu, galera! Tamo junto!